João, capítulo 21. Vamos ler os 19 versos iniciais. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ao que Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Vamos orar. Ó Deus, ajuda-nos aqui. Fala, ó Deus, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Pedro, cujo nome original era Simão. Pedro nasceu em Betsaida, que era uma das cidades que ficavam ali às margens do mar da Galileia.
Antes dele ser convidado, convocado, comissionado por Jesus para ser um dos seus 12 principais discípulos, que posteriormente se transformaram em apóstolos, antes disso, Simão trabalhava pegando peixes. Ele era um pescador e diz a Bíblia que ele tinha uma sociedade com Tiago e João. Os três tocavam ali uma empresa, se é que a gente poderia assim chamar, de pesca ali no Mar da Galileia. Diz a Bíblia que ele foi levado até Jesus Cristo pelo seu irmão André. Foi André quem conduziu Simão até Jesus. Pedro, sem dúvida nenhuma, foi o líder dos discípulos. Aqueles que são mais antigos aí na igreja hão de se lembrar que há uns 3 ou 4 anos atrás nós pregamos sobre a vida de cada um dos 12 discípulos. Falamos sobre personalidade, a história, fizemos aplicações e vimos que Pedro era o líder desse grupo. E Pedro não era lá o que nós poderíamos chamar de um campeão de caráter. A personalidade de Pedro não era daquelas mais santas. Pedro era alguém que tinha nervos à flor da pele. Era alguém que hoje nós chamamos de pilha fraca, pavio curto. Alguém que tinha lá os seus rompantes incontroláveis. De repente dava uma coisa na cabeça de Pedro, ele fazia coisas que ninguém imaginava. Certamente que ele devia ter algum TD, que os psicólogos hoje vão diagnosticar várias crianças com déficits disso e daquilo outro. Mas não só isso, não só uma questão talvez mental, mas da personalidade mesmo de Pedro. Pedro era alguém que tinha assim, por causa dessa personalidade dele, ele vivia situações contraditórias. Algumas delas no mesmo instante. Por exemplo, Pedro, ele tinha uma fé impressionante, a ponto de, no meio daquela tempestade, no meio de todo aquele medo pelo qual os discípulos estavam passando ali no meio do mar, e vem um homem andando sobre as águas, e eles acham que é um fantasma, e quando ele se identifica como Jesus, Pedro diz: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. Uma fé impressionante. Só que esta fé, que era muito grande, era de pouquíssima duração, porque no meio do caminho ele começa a afundar. Porque diz a Bíblia que ele teve medo. Então, uma fé de uma intensidade enorme, mas de pouquíssima duração. Uma outra situação dessa em que a gente percebe a personalidade contraditória de Pedro, antagônica, é naquele momento quando Pedro foi capaz de fazer uma confissão teológica impressionante. Ele vira para Jesus naquele contexto em que Jesus está perguntando aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? E aí os discípulos dizem, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, e Jesus então pergunta: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E para um judeu daquela época reconhecer o que Pedro reconheceu era algo complicadíssimo. Pedro então disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque nós não temos tempo, e nem é a minha proposta aqui hoje, mas para um judeu daquela época chegar a essa conclusão era algo dificílimo, complicadíssimo. Mas aí a narrativa continua, e alguns versos depois, ou alguns capítulos, Pedro ouve Jesus falar assim: estou indo para a cruz. E Pedro vira para Jesus e diz: mas que história de cruz é essa? O senhor não vai para a cruz coisa nenhuma. O senhor não vai morrer.
E aí Jesus então vira para Pedro e diz: arreda de mim, Satanás, porque não sabe das coisas que falas. Então, ao mesmo tempo que ele fala uma coisa impressionante, como a declaração do Cristo, Filho do Deus vivo, ele é acusado por Jesus de ser instrumento ali, ter sido usado por Satanás. Numa outra situação, quase ali no final da história do relacionamento dele com Jesus, Pedro era capaz de ter uma fidelidade enorme. Quando os soldados romanos estão chegando para prender Jesus, ele saca da espada, vai na orelha de Malco, e ele não foi para acertar a orelha, ele foi para tirar o pescoço do soldado. E aí o golpe não pega em cheio, ele decepa a orelha, aparentando uma fidelidade a Jesus, para logo depois, correu com medo, morrendo de medo. Então Pedro era essa pessoa que tinha as suas situações contraditórias. E por isso, e por tantas outras coisas que nós vamos ver aqui, a vida do apóstolo Pedro é uma inspiração para aquelas pessoas que já tiveram prolongados momentos de hipocrisia na sua vida. Meses, anos de hipocrisia. Gente que já desistiu de si mesma, gente que já percebeu que realmente a sua personalidade é uma personalidade inconstante, vacilante. A vida de Pedro é uma inspiração para aquelas pessoas que possuem sérios problemas no seu caráter. Tem gente que tem tendência para mentira, coração invejoso, atração por sexo, por dinheiro, dificuldade de se manter fiel. A vida do apóstolo Pedro é uma inspiração para aquelas pessoas que, em algum momento das suas vidas, a ficha caiu. E ela percebeu que ela não era tão forte quanto ela pensava. E ela descobriu que ela era muito fraca na fé. E aí, na nossa série de mensagens, apanhando um personagem bíblico e vendo as deficiências do seu caráter e como que a graça de Deus trabalha nessa pessoa e na personalidade dela, hoje nós vamos falar de Pedro. Pedro, diz também a palavra de Deus que ele foi alguém que teve um enorme privilégio. Ele desfrutou de uma proximidade muito grande com Jesus. Talvez depois de João, ele foi o discípulo que mais teve proximidade, intimidade com Jesus. A Bíblia diz que o nosso Senhor visitou a casa de Pedro. Pedro teve o privilégio de receber Jesus em sua casa. E ali, Jesus cura a sogra de Pedro. Isso mostra como que Jesus amava Pedro, né? Além disso, a Bíblia diz que Pedro estava no grupo dos discípulos mais íntimos de Jesus. Não sei se você sabe disso, mas os 12 eles eram divididos em 3 grupos. Três grupos de 4 discípulos. E tinha lá aquele terceiro grupo que não era muito chegado, aquele que era mais ou menos, e tinha um grupo de 4 discípulos que eram os mais íntimos. E mesmo dentro desses 4 tinham 2 ou 3, Pedro, Tiago e João, que ainda tinham uma proximidade maior, e desses 3, João era ainda o mais íntimo de Jesus. O que nos lembra que existe a possibilidade de termos amizades dentro de um grande grupo com pessoas, termos uma maior intimidade dentro de um grande grupo com algumas pessoas. Jesus tinha, isso não é pecado, isso não é panelinha. Mas Pedro tinha essa proximidade privilegiada com Jesus.
Lembre-se você que quando Jesus está indo na direção da casa de Jairo e a filha de Jairo já está morta, os discípulos vão juntos. Mas quando chega lá, parece que Jesus chega e diz assim, vocês fiquem aí e só vai entrar no quarto comigo Pedro, Tiago e João. Talvez porque o quarto fosse pequeno, mas certamente que se tivesse que escolher 3, os 3 escolhidos foram eles. No Monte da Transfiguração, que acontece aquele milagre de Jesus ser transfigurado, quem é que estava presente ali? Pedro, Tiago e João. Leia a narrativa do Getsêmani. Jesus convida os 12 discípulos para estar com ele. Eles chegam no Getsêmani e o que acontece ali? Jesus vira para os discípulos e diz assim, vocês fiquem aqui, porque eu, Pedro, Tiago e João, nós vamos até ali. Jesus vai para um lugar à parte com esses 3 discípulos. Jesus quer orar de forma particular com esses 3 discípulos. Então Pedro era alguém que tinha uma proximidade muito grande com Jesus. E apesar desta proximidade, Pedro acabou fazendo o que fez. Ou seja, mesmo essa intimidade não foi suficiente para evitar que ele praticasse aquilo que ele praticou. Aquele que publicamente confessou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que momentos antes da negação ou do episódio lá, vira-se para Jesus e diz assim, olha, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te deixarei. Foi aquele que no final acabou dizendo o quê? Não conheço esse homem. Não tenho nenhuma ligação com esse homem. Foi o mesmo que falou. Então a Bíblia, ela nos mostra, fala de algumas características da personalidade de Pedro. E analisar essas características, e agora, inicialmente, algumas características do tombo, da queda de Pedro, pode nos ajudar a nós percebermos ao que a gente tem que estar atento. E analisar essas características do tombo, da queda de Pedro, certamente que vai nos ajudar a perceber como que a graça de Deus triunfou sobre essas fraquezas e pecados de Pedro. Primeira coisa, a primeira característica do tombo, da queda, do pecado gravíssimo de Pedro. Diz a Bíblia que Pedro foi alvo do diabo. Pedro foi alvo de Satanás. Antes de Jesus ser preso, Jesus virou-se para Pedro e disse assim, ó Pedro, eu tive uma conversa com Satanás. E ele me pediu para acabar com a sua vida. Ele me pediu para destruir você. Pedro foi alvo de Satanás. Gente, não tenha dúvida no que eu vou dizer a vocês. Sempre existe um plano diabólico para fazer com que o discípulo de Jesus o negue. Sempre existe. E essa questão não pode ser ignorada. E essa é, lamentavelmente, uma tendência no meio de muitas igrejas reformadas, no meio de muita gente que gosta de pensar, de raciocinar. Desprezar a ação satânica, desprezar o poder de Satanás. Nós não podemos ser tolos a ponto de desprezar o fato de que o nosso inimigo deseja nos destruir.
Jesus disse que Ele está o tempo todo, como um leão, ao nosso redor, querendo nos devorar. Nós criticamos as igrejas neopentecostais de supervalorizar a ação de Satanás. Tudo é o diabo. Até os pecados das pessoas eles atribuem, de covardemente, dizem foi Satanás que me levou a fazer isso. Atribui tudo ao diabo, supervalorizam Satanás. Mas nós podemos ir para o outro lado da gangorra, de ignorar, de subestimar a ação do inimigo. C.S. Lewis ele diz assim: há dois erros iguais e opostos no que diz respeito à matéria demônios. Uma é desacreditar de sua existência. A outra é acreditar e sentir um excessivo e doentio interesse neles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos pelos dois erros. Então não duvide, não despreze, não ignore as ações de Satanás na sua vida e na vida da sua família. Saiba disso. Existem situações na sua casa que pode ser o inimigo e a gente não consegue discernir. A gente não consegue perceber que é Satanás. Precisamos de sabedoria, de discernimento, que vem através de comunhão com o Senhor, de oração, de leitura das Escrituras, de aprofundamento teológico. Pensar e agir como se Satanás não existisse ou não tivesse nenhuma relação com os nossos problemas é tolice, é insanidade e é antibíblico, porque a Bíblia diz claramente que existem ações de Satanás ao nosso redor tentando nos destruir. Segunda característica da queda de Pedro: autoconfiança, desprezando a dependência de Deus. Leia as narrativas dos 4 evangelistas antes de Pedro cair. Fica muito evidente, eles mostram isso nas falas dele para com Jesus. Pedro vira para Jesus e diz assim: os 11 aí podem deixar o Senhor, mas eu jamais vou te abandonar. Porque Jesus tinha dito que alguns deles, que todos eles se dispersariam. Pedro disse: eu? Que isso, Jesus? Eu sou Pedro. Está pensando o quê? Tenho mestrado em teologia. Fiz lá na Holanda, fiz lá. Sou um grande líder. Eu te abandonar? Estou pronto aí contigo. Pedro diz, Lucas capítulo 22, Lucas diz assim, que Pedro disse a Jesus: estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Gente, pessoas autoconfiantes, cheias de si, arrogantes, soberbas, são as primeiras que tombam. São as primeiras que caem. Provérbios 16 diz assim: a arrogância antecede a destruição e a altivez do espírito a queda. Então, pessoas autoconfiantes são aquelas que estão caminhando direitinho para o abismo. Pode deixar que eu me garanto. Eu quero dizer para vocês que eu não me garanto. A única coisa capaz de me sustentar é o Senhor. Porque se eu pensar que eu me garanto, eu estou perdido. Eu vou tombar. Terceira característica da queda de Pedro: isolamento.
Perceba que no momento em que Pedro nega Jesus publicamente, ele está sozinho. Onde estavam Tiago e João? Que eram ali os dois amigos inseparáveis de Pedro, os companheiros que estavam com Pedro por onde quer que ele fosse. É muito provável que se Tiago e João estivessem do lado de Pedro na hora da fogueira ali, em que Pedro nega e pragueja e solta palavrões. Sabia disso? A Bíblia diz que Pedro soltou palavrões, falou coisas que se eu falasse aqui, a diretoria da igreja nem esperava amanhã, depois do culto, e chamar o pastor. Que história é essa? Foi o que Pedro falou lá, praguejou. Se Pedro tivesse ao seu lado Tiago e João, é bem provável que ele não tivesse feito o que fez. Porque Tiago, na hora que Pedro começasse a falar: "Ô Pedro, que história é essa, Pedro? Como assim?" João poderia chegar e dizer: "Pedro, calma aí, não é por aí não, calma aí, não é, as coisas não são por aí não." Talvez ele tivesse a ajuda necessária para não fazer o que fez. Gente, viver em comunidade tem as coisas ruins, tem o ônus, tem pressão, tem cobrança. Eu tenho que ficar dando satisfação da minha vida na igreja? Tem. Se você não quiser dar satisfação, vai viver sozinho. Tem o lado ruim, aparentemente ruim. Mas também viver em comunidade traz consolo, traz estímulo, traz ajuda no momento da angústia. Então são dois lados da mesma moeda. A razão pela qual, não sei se você sabe desse detalhe, mas os lobos, quando eles atacam as ovelhas, antes de atacar as ovelhas, eles espalham as ovelhas. Eles começam e trazem lá, começam a ameaçar, as ovelhas começam a se dispersar. No momento da ameaça, eles ainda não atacam. Eles só vão atacar quando elas estão solitárias. É naquele momento que o lobo vai lá e apanha a ovelha. E a mesma coisa acontece com aquelas pessoas que abandonam a comunhão. Gente que pensa que pode viver a vida cristã de maneira solitária. Tomba, cai. Isolamento foi uma das características que levou Pedro à queda. Então, esteja muito atento a essas questões. Lembre-se que o apóstolo Pedro foi alguém que era autoconfiante. O apóstolo Pedro talvez tenha ignorado a ação de Satanás e se isolou e caiu. Esse último capítulo do Evangelho de João, que eu quero começar a analisar algumas coisas aqui com vocês agora, ele fala da restauração de Pedro. Então olha só, antes de João 21, Pedro está no chão, Pedro tombou, caiu. E o único evangelista que fala da restauração de Pedro é João. Ou seja, esse último capítulo, ele nos mostra como que a graça de Deus atuou na vida desse homem que caiu, que cometeu um pecado terrível. Como que a graça de Deus trabalhou na personalidade desse rapaz, desse homem inconstante e contraditório.
Então vamos lá, alguns passos que esse capítulo nos mostra da restauração, como que Jesus fez para restaurar